Você sabia que pode e tem o direito de escolher? Você consegue fazer uma escolha? As suas escolhas são boas? Você sabia que é possível aprender a fazer escolhas boas? Se o assunto te interessa, fique por aqui, porque o ato de saber escolher é uma possibilidade para se ter um futuro melhor. Parece propaganda, mas é verdade. Parece sim, você vai ter um futuro melhor. A frase pode parecer o que for, eu até me divirto, mas é verdade. E o que nos interessa mesmo é a gente saber se está fazendo boas escolhas. A gente sempre tem essa preocupação. Bem, vamos lá. Você sabe que pode escolher? Essa pergunta, ela pode parecer óbvia para a maioria das pessoas, mas ela precisa ser feita. Porque tem gente que nasce e morre sem nunca ter feito uma escolha. Isso é muito triste e é real. Isso acontece por uma série de fatores históricos, políticos, religiosos, enfim, a seara sobre esse assunto é muito grande. Então, se você pode escolher, consegue perceber o poder que você tem assim, logo de cara? É muito poder escolher. Mas isso é só o começo. O segundo passo é, você consegue escolher? Você consegue fazer escolhas? Porque a sensação que eu tenho é que fazer uma escolha hoje virou uma tarefa difícil. Porque se você não sabe colocar limites, por exemplo, a sua escolha pode sofrer interferência de pessoas ou do próprio ambiente. E ela tem chances de não ser assim tão boa. E não importa a relevância da sua escolha, se você precisa escolher se vai morar em outro país ou o que você vai comer hoje à noite, por exemplo. A escolha é o início de tudo, de um novo processo, um novo caminho. O meu futuro depende da escolha que eu faço hoje. Gente, isso parece óbvio. Parece mais uma frase, né, de efeito, de televisão. Gente, e não era óbvio pra mim. Tava assim, sabe essas coisas que todo mundo fala e demora vida pra você compreender? Se o meu futuro depende das escolhas que eu faço hoje, por que é que eu insisto em fazer escolhas ruins? Por que é que eu não olho pra isso? Por que é que simplesmente eu não deixo de fazer essas coisas ruins? Ninguém tá me pedindo pra fazer nada. Porque se eu já identifiquei que é ruim, se eu já sei que é ruim, eu preciso tomar uma ação para não repetir aquilo que é ruim na minha vida. E essa ação sempre vai partir de uma escolha. Eu faço uma escolha e um processo começa a se desenrolar. E esse processo pede os movimentos e as ações necessárias para que aquilo que você escolheu se realize. Então, esse momento de fazer a escolha, ele é tão importante. E quando a gente aprende a fazer boas escolhas, a gente começa a celebrar isso. A gente entra em estado de celebração, de alegria, de paz. Confesso que não foram muitos momentos que eu tive assim, mas eu tive momentos assim. Eu sei que sentimento é esse. E é bom. Se a gente parar para observar, nós fazemos escolhas o tempo todo. Eu gostaria de sugerir um exercício que eu comecei a praticar e funcionou para mim. Pode ser que funcione para você. Quando eu sentia que era o momento de fazer uma escolha, eu elegia uma pergunta. E a pergunta é muito simples. Eu quero fazer isso? Na sequência eu pensava, o que eu quero fazer faz bem para mim? Faz bem para o outro? Faz bem para o mundo? Se sim, essa escolha tem potencial para ser boa. Não caia na armadilha de fazer escolhas para agradar o outro.
para pertencer a alguma coisa. Acaba sendo uma armadilha porque a gente vai se violentando, cometendo assim pequenas violências ao longo do dia. E depois, quando a gente para avaliar, se é que paramos, passamos o dia, meses, anos vivendo para satisfazer a vontade do outro. Provavelmente hoje você deve ter feito alguma escolha. Você escolheu o que queria fazer ou o que tinha que ser feito? Gente, mas não é possível fazer só o que a gente quer, não. Em que mundo essa pessoa vive? Uma pessoa que pensa assim. Eu concordo. Tem muitas coisas que precisam ser feitas para mantermos um mínimo de ordem, senão a vida seria caótica, todo mundo fazendo o que quer, sem filtro, enfim. Mas até as coisas que eu não quero fazer e precisam ser feitas, eu posso escolher como fazer. Isso o teatro me ensinou muito. Existe muita atenção, muito mais qualidade no como se faz determinada ação do que fazer a ação simplesmente. E esse como é a chave para tornar as coisas mais leves. Nesse caso, o estado de estar presente, de conseguir se fazer presente para o momento, pode auxiliar muito ao seu poder de escolha. Porque você, quando está presente, você consegue encontrar alternativas. Quando você se coloca presente naquela situação. Sabe quando você está ali e abre aquele 360 graus porque está acontecendo, está atento a tudo? Naquele momento você consegue encontrar alternativas, mas isso só acontece quando você está presente. E estando presente para os nossos desafios, é quando de fato eu consigo enxergar as possibilidades para solucionar. Quando eu estou presente para os meus desafios. Quando eu quero olhar para eles, eu consigo sentir mais liberdade para fazer escolhas. Eu quero dar um exemplo desse como na prática. Tem uma coisa que eu nunca gostei, e confesso que eu continuo não gostando, que é fazer compras no supermercado. Isso sempre foi uma coisa muito ruim para mim. Eu já investiguei, já quis saber por quê, não interessa, eu nunca gostei. E eu falei, nossa, eu preciso resolver isso, eu sou uma pessoa adulta, né? Assim, eu preciso fazer as minhas compras. Eu vou comprar online, pronto, achei que eu tinha resolvido essa questão. Só que nem sempre eu consigo fazer compras online. Às vezes eu preciso fazer compras e é naquele momento, é naquela hora, não dá para se organizar. Às vezes você não tem como fazer online, não importa. O que importa é que eu quis olhar para aquilo. E eu falei, ok, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer uma coisa que eu não quero? Porque eu estava determinada a não fazer mais coisas que eu não queria, mas que eram necessárias. Aí eu descobri o poder do como e me vi diante de duas alternativas. Se você cavar, aparecem 3, 4, 5 mil, mas 2 já está o suficiente para você conseguir escolher, né? Uma alternativa. Eu vou no supermercado com a cara emburrada, que eu sempre vou, mal-humorada, atraindo sempre as piores pessoas, as coisas caem, as coisas quebram, já aconteceu de tudo, porque o meu mau humor era tanto que eu tinha a sensação que o espaço ia cair, assim, que eu ia derrubar todas as prateleiras. Esse nível, olha que loucura. Ou eu vou no supermercado, compro o que eu preciso comprar, pago e saio. E acabou. Eu falei, eu vou experimentar isso, eu vou só entrar lá, comprar o que preciso comprar, pagar e sair, sem ficar pensando no supermercado, sem ficar pensando nas minhas questões. Que loucura tudo aquilo. E aí eu descobri o poder do como. Que simples. É óbvio que a vida não é tão rasa assim. Os acontecimentos, quando a gente precisa fazer algumas escolhas, tomar algumas decisões,
os acontecimentos não são assim tão simples. Mas eu estou trazendo aqui para você um exemplo de como pode ser melhor. E isso depende da sua escolha, se você está atento para isso. Depois desse dia, eu comecei a me divertir um pouquinho mais. E foi exatamente essa meta que eu coloquei para mim. Eu falei, eu vou me divertir fazendo as coisas que eu não gosto, que eu não quero, que eu não tenho a menor vontade. Como eu posso fazer isso? Então eu comecei a fazer as coisas de casa, por exemplo, sabe assim, lavar louça no frio, colocando música, cantando. Eu fui criando coisas que me davam alegria, que me davam um certo prazer. Comecei a trabalhar com roupas mais confortáveis. Eu parei de cumprimentar as pessoas por educação. Eu deixei de fingir que estava tudo bem quando não estava. Percebe? Esse lugar da diversão me fez entrar num lugar de presença que eu não agredi ninguém, não feri ninguém, eu deixei de fazer coisas que me desagradavam. Isso foi muito interessante. Eu senti o poder que eu tinha de fazer escolhas. Hoje, por exemplo, quando alguém pede para eu escolher algo, alguma coisa, eu falo, oba! Mas nem sempre foi assim. Em muitos momentos, eu não conseguia escolher, eu tinha dificuldade de escolher o que eu ia comer, para onde eu ia, e às vezes as pessoas acabavam escolhendo por mim. Às vezes era muito bom, mas nem sempre era bom. Mas eu também não sabia o que eu queria. E tudo bem, nós não precisamos saber o que queremos o tempo todo. Mas se tem uma coisa que sabemos, é o que a gente não quer. No fundo, a gente sabe o que a gente não quer. Salve as exceções, é claro. Quando o nosso corpo ou a nossa mente está passando por algum processo de cura, de tratamento, ou quando você vive em um ambiente opressor, com pessoas abusivas ou controladoras. Salve essas exceções e outras que devem haver, com certeza. Você pode não saber o que quer, mas você sabe o que você não quer. Comece por aí. Eu costumo dizer para as pessoas que nos meus cursos eu estou ensinando as pessoas a deixarem de fazer as coisas que elas não querem. A gente desaprendeu. Ou sei lá se isso um dia foi ensinado. A gente parar de fazer as coisas que a gente não quer, gente. Que isso? Que é isso? Parar de fazer as coisas que a gente não quer já é uma ótima escolha. E como saber se as minhas escolhas são boas? 1. É bom para mim? 2. A minha escolha pode prejudicar alguém? 3. Faz bem para o ambiente? Para o mundo? Faça essas perguntas. Eu já falei sobre elas. Você pode até achar simples. Eu também achava até começar a aplicar. E essa escolha atrelada ao seu querer, ao seu objetivo, ao seu sonho, nossa, é muito potente, não tem para ninguém. Repare se você é uma pessoa controladora, porque você pode estar tirando o direito da outra pessoa escolher. Repare se você vive com pessoas controladoras e entenda se você possui ferramentas para colocar limites. É importante observar essas coisas. Se você é uma pessoa controladora e se você não é, se você convive com pessoas que te controlam, se você tem ferramentas para começar a colocar limites, a preservar um pouquinho o seu espaço. Ao fazer uma escolha, é como se automaticamente eu estivesse criando um novo caminho, assim. Um caminho se abre na minha frente. E é interessante a gente saber que o que vai acontecer neste caminho, nós não temos total controle. Mas, se nós fazemos uma escolha
atrelada às coisas que a gente quer, escolhas que a gente sente que são boas para nós, o caminho pode ser mais leve. Tem um filósofo que fala uma frase que é tão bonita, que é o Rumi. Ele fala assim: quando você começa a caminhar, o caminho aparece. Ou seja, a gente não tem controle do que vai acontecer. Mas se eu aprendi a fazer escolhas atreladas ao que eu quero, ao que me faz bem, esse caminho, ele tem mais chance de ser harmonioso. Existe uma diferença entre fazer escolhas e tomar decisões. Escolher, para mim, tá? É como se antecedesse o processo de tomar decisão, porque eu fiz uma escolha, aí eu começo a tomar decisões de como eu vou realizar aquilo que eu estou disposta a fazer. Quando eu me vejo lá na frente, tomando o tempo todo decisões, e na maioria das vezes são decisões difíceis, acabo tendo que tomar decisões por escolhas que eu não fiz, enfim, quando isso acontece, é importante você voltar um pouquinho para trás e perceber se a sua escolha foi boa e fazer uma avaliação, né? Se essa escolha lá atrás estava alinhada com o que você sentia, com o que você queria. Porque quando uma pessoa tem que tomar decisões o tempo todo, e na maioria das vezes quando a gente vem com essa palavra decidir, né, na nossa cultura, nunca é uma coisa boa, assim, e deveria ser. É sempre, tem um peso aí. Então, é possível evitar esse peso quando as minhas escolhas são boas. E respondendo à última pergunta, você sabia que é possível aprender a fazer boas escolhas? Sim, é possível, e eu vou compartilhar apenas um exercício para que você possa colocar em prática. Se todas as escolhas oferecem para nós um caminho, eu vou citar para você um trecho do escritor que eu gosto muito, que é o Castanheda. Ele fala assim: esse caminho tem um coração? Se tiver, o caminho é bom. Se não tiver, não presta. Ambos os caminhos não conduzem a parte alguma, mas um tem coração e o outro não. Um torna a viagem alegre. Enquanto você o seguir, será um com ele. O outro o fará maldizer sua vida. Um o torna forte, o outro o enfraquece. Tem muita sabedoria nisso. Saber escolher com o coração. Você faz escolhas com o coração? Hoje, depois de validar várias vezes isso, de aprender a fazer escolhas com o coração, eu só escolho assim. Ele me guia. Eu confesso que não é tão simples, porque nós precisamos estar conectadas, alinhadas, equilibradas, de preferência sem euforia, sem excitação. É bom fazer escolhas num lugar de equilíbrio. Às vezes o resultado demora para aparecer quando a gente escolhe com o coração, mas, gente, é certeiro, acontece e é potente. A gente que às vezes não tem paciência para esperar o tempo das coisas. E quando nós fazemos escolhas assim de forma mental, pode ser uma cilada, porque uma mente em desequilíbrio, ela pode gerar consequências assim desastrosas. Você pode se dar muito mal. O meu coração, eu sei onde está. Ele existe, ele é funcional, ele tem vários sentidos. Ele tem as suas habilidades comprovadas. E a mente? Onde ela fica? Você consegue tocar? Ela existe ou é uma consciência criada por nós? Por você, né?
Eu não sei responder todas essas perguntas. Mas quando eu faço uma escolha com o coração, eu sinto no meu corpo. Pode ser uma alternativa, começar por aí. A escolher com o coração.